Eles me colocaram na guilhotina, achei que seria decapitado injustamente. Mas a Virgem Maria me salvou. Meu nome é Miguel, e eu era padre há 15 anos quando me vi com a cabeça posicionada sob a guilhotina, ouvindo o comandante rebelde gritar que iria fazer de mim um exemplo. O metal brilhava sob o sol da tarde. E a multidão ao redor gritava por minha morte. Eu havia passado anos dizendo às pessoas que Deus protegia os justos, mas naquele momento, com as mãos amarradas e o pescoço exposto, eu me perguntava se realmente acreditava no que pregava. Eu cresci dentro da igreja, filho de uma família tradicional de Belo Horizonte. Minha mãe acendia velas todos os dias, meu pai era comentarista de missa aos domingos. Desde pequeno, eu sabia que seria padre. Não foi uma escolha difícil, porque eu gostava das respostas prontas que a teologia oferecia. Aos 12 anos, já decorava versículos inteiros. Aos 15, respondia perguntas dos adultos sobre doutrina como se tivesse 40. As pessoas diziam que eu tinha vocação, mas olhando para trás, acho que eu tinha apenas uma necessidade profunda de estar certo o tempo todo. Entrei no seminário aos 18 anos. Foi fácil. Eu estudava com disciplina, não me distraía, não questionava. Os outros seminaristas vinham me pedir ajuda quando tinham dúvidas sobre dogmas ou liturgia. Eu gostava dessa sensação de ser o que tinha as respostas. Quando fui ordenado, aos 25, minha família chorou de orgulho. Minha irmã, Beatriz, me abraçou e disse que eu seria um grande padre. Eu acreditei nela. Os primeiros anos de sacerdócio foram tranquilos. Eu conduzia missas impecáveis, celebrava casamentos sem tropeçar nas palavras, batizava crianças com gestos seguros. As pessoas me chamavam de Padre Miguel com reverência, e eu confesso que havia vaidade nisso. Eu acreditava que minha fé era superior, que minha devoção me colocava acima dos que vacilavam. Quando via pessoas chorando durante as orações, eu pensava que eram fracas. Quando alguém pedia por um milagre, eu respondia com explicações racionais sobre os desígnios de Deus. Eu tinha uma fórmula para tudo. Beatriz era a única que ousava me questionar. Ela trabalhava como enfermeira e vivia entre pessoas que sofriam de verdade. Um dia, durante um almoço de família, ela me disse que eu havia trocado o coração pela cabeça. Eu ri dela. Perguntei se ela achava que emoção era mais importante que verdade. Ela me olhou com tristeza e disse que verdade sem compaixão era só arrogância. Eu ignorei. Achava que ela não entendia o verdadeiro significado da fé. Mas Beatriz tinha razão. Eu era rígido. Quando uma jovem da paróquia veio me procurar dizendo que estava grávida e sem saber o que fazer, eu disse que ela deveria aceitar as consequências dos seus atos. Não perguntei se ela tinha apoio, não ofereci ajuda prática. Apenas citei versículos sobre responsabilidade. Ela saiu do confessionário com os olhos vermelhos, e eu achei que havia cumprido meu papel. Hoje, eu sei que apenas a empurrei para longe de qualquer consolo. Havia um senhor na comunidade, seu João, que sempre chegava bêbado na missa das 6 da manhã. Ele sentava no último banco e cochilava durante a homilia. Isso me irritava profundamente. Um dia, confrontei-o na frente de todos, dizendo que a casa de Deus não era lugar para quem não tinha respeito. Ele me olhou com olhos cansados e saiu sem dizer nada. Descobri depois, por Beatriz, que ele estava lutando contra o alcoolismo desde que a esposa morreu. Ele ia à missa porque era o único lugar onde ainda sentia alguma conexão com ela. Mas eu não sabia disso. Nem me dei ao trabalho de perguntar. Eu tinha respostas para tudo, menos para a dor verdadeira das pessoas. Quando alguém me dizia que estava passando por dificuldades financeiras, eu respondia que Deus proveria. Quando alguém chorava por ter perdido um filho, eu dizia que era preciso ter fé nos planos divinos. Eu nunca parava para sentir o peso do que aquelas pessoas carregavam. Para mim, a fé era um sistema lógico, não uma experiência viva. Minha vida era previsível. Acordava às 5 da manhã, rezava o breviário, celebrava a missa das 6, passava o dia atendendo compromissos da paróquia, voltava para casa, estudava teologia e dormia. Eu me sentia no controle. Achava que era assim que um padre deveria ser, disciplinado, firme, inabalável. Nunca chorava. Nunca duvidava. Nunca me permitia ser vulnerável. Tudo desmoronou quando a revolução estourou na cidade. Eu não entendia muito de política, mas sabia que havia tensões crescentes entre o governo e grupos de trabalhadores que se sentiam explorados. Manifestações aconteciam quase toda semana. Eu via aquilo de longe, como se não fosse comigo.
Na minha cabeça, a igreja era neutra, estava acima dessas disputas mundanas. Mas as coisas não funcionavam assim. O governo local usava a igreja para legitimar suas políticas. Eu aceitava os convites para cerimônias oficiais, abençoava inaugurações de obras públicas, aparecia em fotos ao lado de políticos. Eu achava que estava sendo diplomático, mas os rebeldes viam outra coisa. Para eles, eu era cúmplice de um sistema que os oprimia. A revolução começou numa terça-feira. Eu estava celebrando a missa das 7 da noite quando ouvi gritos do lado de fora. Continuei com a celebração, achando que era apenas mais uma manifestação. Mas então a porta da igreja se abriu com violência, e um grupo de homens armados entrou correndo. As pessoas na igreja começaram a gritar. Eu levantei as mãos, pedindo calma, mas ninguém me ouviu. O líder deles era Rodrigo. Eu o conhecia desde criança. Ele havia sido coroinha na minha paróquia quando eu era padre recém-ordenado. Um menino de olhos brilhantes que ajudava nas missas com dedicação. Mas agora, aos 30 e poucos anos, ele estava irreconhecível. O rosto marcado por cicatrizes, a voz endurecida pelo ódio. Rodrigo apontou para mim e gritou que eu era aliado dos opressores. Eu tentei explicar, disse que a igreja não tomava lados, que eu apenas servia a Deus. Ele riu. Disse que eu havia servido aos ricos enquanto os pobres morriam de fome. Eu quis rebater, mas olhei ao redor e vi as pessoas da minha paróquia me encarando. Algumas com medo, outras com algo que parecia decepção. Eles me arrastaram para fora. Eu gritei por ajuda, mas ninguém se moveu. Pessoas que eu havia batizado, casado, consolado em momentos difíceis, simplesmente ficaram ali, assistindo em silêncio. Alguns até gritavam acusações. Diziam que eu nunca havia me importado com eles de verdade, que eu só aparecia quando era conveniente. Me jogaram em uma van e me levaram para um galpão abandonado nos arredores da cidade. Ali, me trancaram em uma cela improvisada, feita com grades de ferro velhas. O chão era de terra batida, o teto tinha buracos por onde entrava a água quando chovia. Havia um balde no canto que servia de banheiro. O cheiro era insuportável. Fiquei ali por 3 dias. Ninguém falava comigo. Recebiam apenas um prato de comida por dia, algo frio e sem gosto. Água vinha em uma garrafa plástica suja. Eu tentava rezar, mas as palavras pareciam ecoar nas paredes vazias sem chegar a lugar algum. Eu dizia o Pai Nosso, a Ave Maria, trechos do Salmo 23, mas nada trazia conforto. Era como gritar em um abismo e não ouvir nem o eco de volta. No primeiro dia, eu ainda tinha esperança. Achava que alguém viria me buscar, que a polícia interviria, que meus superiores na diocese encontrariam uma solução. No segundo dia, a esperança começou a murchar. Eu ouvia gritos do lado de fora, sons de tiros ao longe, e percebi que a situação era muito maior do que eu imaginava. No terceiro dia, eu entrei em pânico. Comecei a bater nas grades, gritando que me soltassem, que eu não havia feito nada de errado. Foi ali, naquela cela úmida, que eu percebi algo aterrorizante. Todo aquele conhecimento teológico não servia para nada quando eu estava sozinho no escuro, com medo de morrer. Eu sabia explicar a Santíssima Trindade, debater sobre livre-arbítrio, citar São Tomás de Aquino. Mas quando enfrentei o vazio real, a solidão absoluta, as palavras todas desapareceram. Eu tentava me lembrar de versículos que falavam sobre proteção divina. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas eu temia. Temia muito. Tremia tanto que mal conseguia ficar de pé. Sentia o coração acelerado, a respiração curta, o suor frio escorrendo pelas costas. Na terceira noite, eu não consegui dormir. Fiquei sentado no chão, abraçando os joelhos, olhando para o teto cheio de buracos por onde via pedaços do céu noturno. As estrelas brilhavam lá em cima, indiferentes ao meu desespero. Eu pensei em Beatriz, na última vez que a vi. Ela tinha razão sobre mim. Eu havia trocado o coração pela cabeça. Eu nunca tinha realmente precisado de Deus porque nunca tinha estado em uma situação onde não tinha controle. No terceiro dia pela manhã, ouvi passos se aproximando. Vozes. Rodrigo apareceu do outro lado das grades com 2 homens armados. Ele tinha uma expressão dura, cansada. Me olhou de cima a baixo e disse que haviam decidido o que fazer comigo. Eu senti o estômago revirar. Eles me tiraram da cela e me jogaram na van novamente. Eu perguntei para onde estávamos indo, mas ninguém respondeu.
O silêncio era pior do que qualquer resposta. Olhei pela janela e vi as ruas devastadas. Carros queimados, vidraças quebradas, pichações nas paredes. A cidade que eu conhecia havia se transformado em zona de guerra. Chegamos à praça principal. Era ali que aconteciam as feiras aos sábados, onde as famílias levavam as crianças para brincar. Mas agora havia uma estrutura de metal e madeira montada no centro. Meu coração parou quando percebi o que era. Uma guilhotina. Eu havia visto ilustrações em livros de história, mas nunca imaginei que veria uma de verdade, muito menos que estaria destinado a ela. Rodrigo me empurrou para fora da van. Havia uma multidão ao redor. Centenas de pessoas. Eu reconheci alguns rostos. Dona Maria, que sempre vinha à missa das 6. Seu Antônio, que me pedia bênção toda semana. Júlia, a jovem que eu havia repreendido quando veio grávida ao confessionário. Todos ali, olhando para mim com uma mistura de curiosidade e raiva. Rodrigo subiu em uma plataforma improvisada e começou a gritar. Dizia que eu representava tudo o que estava errado no mundo. Que eu havia servido aos ricos enquanto os pobres passavam fome. Que eu nunca havia me importado com o sofrimento do povo. Cada palavra era como um soco no estômago porque, no fundo, havia verdade nelas. Eu não havia me importado. Não de verdade. Eles me arrastaram até a guilhotina. Eu tentava andar, mas minhas pernas não obedeciam. Eu tremia tanto que 2 homens precisaram me segurar. O sol batia forte na minha cabeça. Eu sentia o suor escorrendo pelo rosto, misturado com lágrimas que eu não conseguia conter. Olhei para cima, para o céu azul sem nuvens, e pensei que aquele seria o último céu que eu veria. Me forçaram a subir os degraus da plataforma. A madeira rangia sob meus pés. Eu olhei para a lâmina. Era enorme, inclinada, brilhando sob o sol. Havia manchas escuras no metal que pareciam sangue velho. Meu estômago revirou e eu vomitei ali mesmo, na frente de todos. A multidão riu. Alguém gritou que eu era covarde. Rodrigo se aproximou de mim. Ele cheirava a suor e fumaça. Me olhou nos olhos e disse, com uma voz baixa que só eu pude ouvir, que ele tinha rezado para mim quando criança, que ele havia acreditado que eu era diferente dos outros padres. Mas que eu havia decepcionado ele, assim como havia decepcionado a todos. Eu quis dizer algo, pedir desculpas, mas minha voz não saía. Me empurraram para baixo, forçando-me a ajoelhar diante da guilhotina. Havia um encaixe de madeira onde minha cabeça deveria ficar. Eu tentei resistir, mas não tinha forças. Eles me seguraram com violência. Senti a madeira áspera contra meu pescoço. O cheiro de terra e sangue seco era insuportável. Eu fechei os olhos, tentando rezar, mas não conseguia formar pensamentos coerentes. A multidão estava em silêncio agora. Um silêncio pesado, expectante. Eu ouvi Rodrigo dar a ordem. Façam de Padre Miguel um exemplo. Que todos vejam o que acontece com os que traem o povo. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. Eu sentia cada batimento ecoando nos meus ouvidos. Foi naquele momento, com a cabeça posicionada sob a lâmina, que algo dentro de mim se quebrou completamente. Toda a minha arrogância, todo o meu orgulho, todas as minhas certezas teológicas desmoronaram. Eu percebi que não tinha nada. Nenhum controle, nenhuma resposta, nenhuma proteção. Eu estava completamente no diante da morte, e não havia versículo algum que pudesse me salvar. Fechei os olhos e pela primeira vez na vida, rezei sem palavras decoradas, sem fórmulas teológicas. Foi apenas um pedido cru, quase infantil. Não conseguia articular frases completas. Era apenas um grito silencioso que vinha de um lugar dentro de mim que eu nunca havia acessado antes. Eu não pedia proteção porque achava que merecia. Eu pedia porque, finalmente, reconhecia que não sabia de nada. Lágrimas escorreram pelo meu rosto e caíram na madeira abaixo de mim. Eu senti o cheiro forte de suor misturado com terra. Minhas mãos amarradas tremiam tanto que eu ouvia a corda esfregar contra minha pele. Eu me lembrei de Beatriz, da última vez que a vi. Eu queria ter dito que ela estava certa sobre mim. Queria ter pedido perdão. Ouvi Rodrigo gritar algo. O som da sua voz estava abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. Meu coração batia tão forte que eu sentia o pulso no pescoço, contra a madeira. Eu pensei na minha mãe, nas velas que ela acendia todos os dias. Ela tinha uma fé simples, sem questionamentos, sem arrogância.
Eu tinha desprezado aquilo. Achava que fé verdadeira precisava ser intelectual, racional. Mas ali, naquele momento, eu entendi. Fé era se entregar quando não havia mais nada a fazer. O som do metal começou. Era um rangido agudo, como se algo estivesse sendo destravado. Meu corpo inteiro se contraiu. Eu quis gritar, mas minha garganta estava fechada. Senti o vento. A lâmina estava descendo. Eu ouvi o som dela cortando o ar, um assobio metálico que se aproximava cada vez mais rápido. Fechei os olhos com força, esperando a dor, esperando o fim. E então, nada. Silêncio absoluto. Um silêncio tão profundo que parecia irreal. Eu não sentia dor. Não sentia nada. Por um instante, pensei que já estava morto. Que aquilo era o que vinha depois. Mas então ouvi um grito. Alguém da multidão. E depois outro. Vozes confusas, assustadas. Abri os olhos lentamente. Eu ainda estava ali. Ainda respirava. Virei a cabeça com cuidado, dentro do encaixe de madeira, e vi a lâmina. Ela estava parada, a centímetros do meu pescoço. Tão perto que eu podia sentir o frio do metal contra minha pele. Mas ela não havia descido completamente. Estava suspensa no ar, como se algo invisível a estivesse segurando. A multidão inteira ficou em silêncio. Era um silêncio diferente do anterior. Não era expectativa. Era medo. Eu ouvi Rodrigo gritar que era um defeito, que alguém havia sabotado o mecanismo. Ele subiu na plataforma e tentou empurrar a lâmina para baixo com as próprias mãos, mas ela não se movia. Era como se estivesse presa a algo que eu não conseguia ver. Olhei para cima e vi algo que não consigo explicar até hoje. Havia uma luz. Não era o sol. Era algo diferente. Uma luz suave, quase dourada, que envolvia a lâmina. E então, por um instante que pareceu durar uma eternidade, eu vi uma figura. Uma mulher vestida de branco. Ela estava ao meu lado, com a mão levantada, como se estivesse segurando a lâmina. Seus olhos eram de uma ternura que eu nunca tinha visto antes. E ela sorriu para mim. Um sorriso triste, cheio de compaixão. A sensação de paz que tomou conta de mim foi tão avassaladora que comecei a chorar descontroladamente. Não era medo. Não era alívio. Era algo muito maior. Era como se todo o peso que eu carregava há anos estivesse sendo tirado de cima de mim. Eu senti uma leveza no peito, uma respiração profunda que eu não conseguia tomar há dias. Era como se eu finalmente pudesse respirar de verdade. Rodrigo continuava gritando, tentando forçar o mecanismo. Outros homens subiram na plataforma para ajudá-lo. Eles empurravam, puxavam, mas a lâmina simplesmente não se movia. A multidão começou a murmurar. Algumas pessoas caíram de joelhos. Outras faziam o sinal da cruz. Dona Maria estava chorando, com as mãos sobre o rosto. Rodrigo finalmente desistiu. Ele estava pálido, suando, com os olhos arregalados. Ele olhou para mim e vi algo que nunca pensei que veria no rosto dele: medo. Não medo de mim, mas medo do que havia acabado de acontecer. Ele ordenou que me tirassem dali. Os homens me soltaram do encaixe de madeira e me puxaram para trás. Minhas pernas cederam e eu caí no chão da plataforma. Eles me levaram de volta para a van e me jogaram lá dentro com brutalidade. Rodrigo entrou também, mas não disse nada. Ele ficou sentado do outro lado, me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era mais raiva. Era algo próximo de perturbação. Os outros homens conversavam em voz baixa, mas eu mal conseguia ouvir. Meus ouvidos ainda zumbiam com o silêncio daquele momento sob a guilhotina. Me levaram de volta para o galpão, mas dessa vez não me colocaram na cela. Me deixaram em uma sala vazia, com apenas uma cadeira e uma lâmpada pendurada no teto. Rodrigo ficou comigo. Ele acendeu um cigarro e ficou em silêncio por um longo tempo, apenas olhando para o chão. Finalmente, ele falou. Disse que não entendia o que havia acontecido. Que aquela guilhotina tinha sido testada horas antes e funcionava perfeitamente. Que não fazia sentido. Eu não respondi. Não tinha palavras. Meu corpo ainda tremia, mas não era mais de medo. Era algo diferente. Era como se todo o meu sistema nervoso estivesse sendo reconfigurado. Eu fechei os olhos e vi novamente aquela figura de branco. A mulher que segurava a lâmina. Os olhos dela cheios de compaixão. E então entendi quem era.
Nossa Senhora! A Mãe de Misericórdia que eu havia pregado sobre por anos, mas que eu nunca tinha realmente conhecido. Rodrigo soltou a fumaça lentamente e disse que iria me soltar. Que não podia fazer mais nada comigo depois do que havia acontecido. Ele disse que os homens dele estavam com medo, que alguns queriam me matar ali mesmo para terminar o que a guilhotina não fez, mas que ele não permitiria. Havia algo nos olhos dele que parecia arrependimento. Eles me soltaram naquela mesma noite. Não me deram explicações, apenas abriram a porta e me empurraram para fora. Eu caminhei pelas ruas vazias sem direção. Estava escuro. Havia destroços por toda parte. Vidro quebrado, madeira queimada, sangue seco no asfalto. A cidade parecia um cemitério. Eu andei por horas até que reconheci onde estava. A poucos quarteirões da igreja. Quando cheguei, vi que a porta estava arrombada. Entrei devagar. O interior estava devastado. Bancos quebrados, imagens derrubadas, o altar profanado. Havia marcas de fogo nas paredes. Alguém havia queimado parte dos paramentos sagrados. Eu me ajoelhei no meio dos escombros e finalmente consegui chorar. Não era um choro de desespero. Era um choro de libertação. Passei 3 dias ali, sozinho, sem sair. Havia um pouco de água em uma garrafa que alguém tinha deixado, e foi o suficiente. Eu não queria comida. Não queria conforto. Eu só queria ficar ali, ajoelhado, tentando entender o que havia acontecido comigo. Rezava o tempo todo, mas não com as orações que eu conhecia de cor. Eram apenas palavras soltas, pensamentos fragmentados, uma conversa honesta com Deus pela primeira vez na minha vida. No 4º dia, ouvi passos. Meu corpo inteiro se contraiu de medo. Pensei que fossem os rebeldes voltando para terminar o serviço. Mas era Beatriz. Minha irmã. Ela entrou pela porta destruída, olhou ao redor e me viu ajoelhado no meio dos escombros. Ela correu até mim e me abraçou. Eu desmoronei nos braços dela, chorando como uma criança. Beatriz me segurou por um longo tempo. Ela não fazia perguntas. Apenas me abraçava. Quando finalmente consegui falar, contei tudo. A prisão, a guilhotina, a luz, a figura de branco. Ela ouviu em silêncio, segurando minha mão. Quando terminei, ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse algo que nunca vou esquecer. Miguel, finalmente consigo ver seu coração. Ela me ajudou a me levantar e me levou para a casa dela. Eu tomei banho, comi algo pela primeira vez em dias, dormi em uma cama de verdade. Mas os sonhos vieram. Via a guilhotina todas as noites. Via a lâmina descendo, via a luz, via a mulher de branco. Mas não eram pesadelos. Eram lembretes de que eu havia sido poupado por alguma razão. Você já teve um momento na vida em que percebeu que não tinha controle sobre nada? Um momento em que todas as suas certezas desmoronaram e você ficou cara a cara com o mistério? Foi isso que aconteceu comigo naquela guilhotina. E foi a melhor coisa que já me aconteceu. Nos dias seguintes à minha libertação, a cidade começou a se acalmar gradualmente. A revolução perdeu força quando os militares finalmente intervieram com tanques e negociações tensas. Houve acordos frágeis, concessões de ambos os lados, anistias controversas. E aos poucos, lentamente, as pessoas voltaram para suas casas. Mas nada era como antes. Como poderia ser? A violência havia rasgado o tecido da comunidade de uma forma que deixaria cicatrizes por gerações. A igreja continuava destruída, um esqueleto do que havia sido. Toda vez que eu olhava para aquelas paredes queimadas, para os bancos quebrados espalhados como ossos, sentia uma dor profunda no peito. Mas não tinha forças para reconstruí-la sozinho. Mal tinha forças para me manter de pé. Os pesadelos vinham todas as noites. Via a lâmina descendo, via aquela luz, acordava suando, tremendo, com o coração acelerado. Beatriz ficou comigo durante aquele tempo difícil. Ela havia conseguido uma licença no hospital para cuidar de mim, e eu precisava daquilo mais do que queria admitir. Ela me alimentava quando eu não conseguia segurar os talheres porque minhas mãos tremiam demais. Me ouvia quando acordava de madrugada gritando, revivendo aquele momento sob a guilhotina. Me ajudava a tomar banho nos dias em que eu simplesmente não conseguia sair da cama. Ela não julgava minha fraqueza. Não dizia que eu precisava ser forte, que um padre deveria ter mais fé, que eu deveria superar aquilo rapidamente. Apenas estava presente.
E sua presença silenciosa, paciente, amorosa, me ensinou mais sobre Deus do que todos os anos de seminário. Amor não é palavras bonitas ou gestos grandiosos. Amor é ficar quando é inconveniente, é limpar a bagunça de alguém, é segurar a mão de alguém que está tremendo no escuro. Uma manhã, cerca de 3 semanas após minha libertação, Beatriz entrou no quarto onde eu estava deitado, olhando para o teto sem ver nada. Ela abriu as cortinas, deixando o sol entrar. Eu reclamei, pedindo que fechasse, que a luz doía. Mas ela se sentou na beira da cama e segurou minha mão. Miguel, você precisa voltar, ela disse suavemente. Não para ser quem você era. Aquele homem morreu naquela guilhotina, e graças a Deus por isso. Mas você precisa voltar para ser quem você pode se tornar. Eu quis argumentar, dizer que não estava pronto, que as pessoas me odiavam, que eu não sabia como ser padre sem ser arrogante. Mas ela apertou minha mão e continuou. As pessoas precisam ouvir o que aconteceu com você. Não é só sua história, Miguel. É uma mensagem para todos nós. De que ninguém está perdido para sempre. De que sempre há possibilidade de recomeço. Aquelas palavras ficaram comigo. Eu resistia porque tinha vergonha. Vergonha profunda e visceral de tudo que eu havia sido. De como havia tratado as pessoas com condescendência, julgamento, frieza. De como havia usado minha posição para me sentir superior. De como havia falado sobre amor sem nunca realmente amar ninguém. A vergonha me consumia, me prendia na cama, me fazia querer desaparecer. Mas Beatriz não desistiu. Ela voltava todos os dias com a mesma mensagem. Vergonha é o primeiro passo para a humildade. Você precisa mostrar seu coração quebrado para que outras pessoas se sintam menos sozinhas com seus próprios corações quebrados. Levou mais uma semana até que eu finalmente concordasse. Levantei da cama, tomei um banho longo, vesti uma batina limpa que Beatriz havia lavado. Olhei para mim no espelho e quase não me reconheci. Havia perdido peso, meu rosto estava mais magro, havia rugas novas ao redor dos olhos. Mas era algo além do físico. Meus olhos estavam diferentes. Não havia mais aquela dureza, aquela certeza inabalável. Havia algo mais suave ali, mais humano, mais real. 3 semanas depois do incidente na guilhotina, voltei à igreja. Era uma manhã de sábado, o sol ainda estava baixo no céu. Quando cheguei, vi que alguns membros da comunidade estavam lá, tentando limpar os escombros. Seu Antônio varria vidro quebrado. Dona Maria juntava pedaços de velas derretidas. Alguns jovens carregavam madeira quebrada para fora. Quando me viram parado na entrada, todos pararam o que estavam fazendo. O silêncio foi absoluto, pesado. Eu podia sentir os olhos deles sobre mim, avaliando, lembrando. Eu não sabia o que dizer. Tinha preparado palavras durante a caminhada até ali, mas todas desapareceram. Fiquei parado ali, vulnerável, exposto. Foi seu Antônio quem quebrou o silêncio. Ele largou a vassoura, caminhou até mim, e me abraçou. Forte, apertado, como um pai abraça um filho que voltou de longe. Eu desmoronei naquele abraço. Comecei a chorar, e uma vez que comecei, não consegui parar. Todos os meus anos de reprimir emoções, de manter a compostura, de ser o padre forte e inabalável, tudo desmoronou. Dona Maria veio em seguida, depois os jovens, e logo havia um círculo de pessoas me abraçando, chorando comigo. Quando finalmente consegui respirar de novo, me sentei nos degraus destruídos do altar e comecei a falar. Não tinha planejado o que dizer, mas as palavras vieram. Contei tudo. Cada detalhe. A prisão, o medo paralisante naquela cela, a guilhotina, o terror absoluto quando posicionaram minha cabeça no encaixe de madeira. Contei sobre a lâmina descendo, o som do metal cortando o ar, e então o silêncio impossível quando ela parou. Contei sobre a luz que vi, a figura de branco com aquele sorriso triste e compassivo. E então contei sobre quem eu havia sido. Sobre minha arrogância, meu julgamento, minha frieza. Sobre cada momento em que escolhi ter razão em vez de ter compaixão. Sobre Júlia saindo do confessionário em lágrimas por causa das minhas palavras duras. Sobre seu João sendo expulso quando tudo o que ele precisava era aceitação. Sobre todas as vezes que fechei meu coração para o sofrimento alheio porque era mais fácil citar versículos do que realmente sentir a dor com as pessoas. E pedi perdão. Não um pedido formal, litúrgico, mas um pedido quebrado, cru, honesto. Me desculpem, eu disse, com a voz quebrando.
Me desculpem por cada palavra dura, por cada julgamento, por cada vez que eu deveria ter amado e escolhi estar certo. Eu não sei como consertar isso. Não sei se vocês podem me perdoar. Mas preciso que saibam que eu vejo agora. Vejo o quanto machuquei vocês. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era julgamento. Era processamento. As pessoas olhavam umas para as outras, lágrimas nos olhos. E então Dona Maria foi a primeira a se aproximar. Ela estava chorando, segurando um lenço velho contra o rosto. Ela segurou minhas mãos, tão apertado que quase doeu. Padre Miguel, ela disse com a voz trêmula, eu também preciso pedir perdão. Eu fiquei em silêncio quando eles te arrastaram pelas ruas. Eu assisti. Eu tinha tanta raiva de você. Ela respirou fundo, lutando para continuar. Meu filho, Marcos, você lembra dele? Ele era coroinha há 15 anos. Eu acenei, lembrando vagamente de um menino tímido. Dona Maria continuou. Ele veio falar com você quando tinha 17 anos. Estava confuso sobre sua sexualidade, com medo, precisando de orientação. E você disse que aquilo era pecado abominável, que ele precisava orar para Deus curá-lo. Ele saiu daquela conversa destroçado. Nunca mais voltou à igreja. Hoje ele mora em outra cidade e não fala comigo há anos porque eu continuo vindo aqui, ao lugar onde ele foi rejeitado. Cada palavra era como uma faca, mas eu merecia. Eu segurei as mãos dela e chorei. Eu lamento tanto, Dona Maria. Eu estava tão errado. Tão completamente errado. Nós nos abraçamos e choramos juntos, ali nos escombros da igreja destruída. Um por um, outros vieram. Seu Antônio contou que nunca tinha tido coragem de me dizer que estava desempregado há meses, que sua família estava passando fome, porque achava que eu iria julgá-lo como preguiçoso ou irresponsável. Eu tinha vergonha de você, padre, ele disse. Vergonha de não estar provendo para minha família. E você sempre parecia ter todas as respostas, estar sempre no controle. Eu me sentia um fracasso perto de você. Júlia apareceu por último. Ela chegou quando já estava anoitecendo, carregando um bebê de 4 meses nos braços. Meu coração quase parou quando a vi. Ela ficou na porta, hesitante. Eu me levantei e caminhei até ela, devagar, para não assustá-la. Júlia, eu disse, mal conseguindo formar as palavras. Eu lamento tanto pelo que disse a você. Eu estava tão errado. Ela olhou para mim, depois para o bebê em seus braços, e então de volta para mim. Padre, eu quase desisti dele, ela disse baixinho. Por causa do que você disse. Eu estava em uma clínica, tinha marcado o procedimento. Mas uma enfermeira se sentou comigo. Passou horas conversando, me ouvindo, me mostrando que eu tinha opções. Que eu não estava sozinha. Olhei para Beatriz, que estava ao fundo. Ela acenou levemente. Claro. Minha irmã havia limpado a sujeira que eu deixei. Havia amado onde eu havia julgado. Posso segurá-lo? Perguntei a Júlia, com a voz hesitante. Ela concordou e colocou o bebê em meus braços. Ele era tão pequeno, tão perfeito. Olhei para aquele rostinho e entendi de uma forma nova o que eu quase destruí com minhas palavras cruéis. Entreguei o bebê de volta e disse, como ele se chama? Gabriel, Júlia respondeu. E eu gostaria que você o batizasse. Não o padre antigo que me julgou, mas o homem que está aqui agora, quebrado e honesto. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você tem certeza? Perguntei. Ela assentiu, pela primeira vez sorrindo. Tenho. Porque eu acredito em recomeços. E se eu posso recomeçar, você também pode. Naquela tarde, algo fundamental mudou em nossa comunidade. Não foi mágico, não foi instantâneo, não foi perfeito. Mas foi real de uma forma que nada havia sido antes. As pessoas começaram a voltar à igreja, não para ouvir sermões eloquentes ou receber absolvições rápidas, mas para conversar, para ser ouvidas, para trazer suas histórias bagunçadas e saber que não seriam julgadas. A igreja se transformou em um lugar de escuta antes de ser um lugar de fala. Eu passava horas, literalmente horas, sentado nos escombros ainda não totalmente limpos, apenas ouvindo as histórias das pessoas. Suas dores, suas dúvidas, seus medos que nunca tinham ousado verbalizar. Dona Rita me contou sobre como seu marido a batia há 20 anos e ela nunca disse nada porque achava que era sua cruz para carregar.
Seu José confessou que havia roubado dinheiro do patrão porque seu filho precisava de remédios caros e ele estava desesperado. Eu não tinha respostas prontas para nenhuma delas. Não citava versículos ou dava soluções simples. Apenas ouvia, segurava suas mãos quando choravam, e dizia a única verdade que eu conhecia agora: você não está sozinho. E você merece ser amado, não apesar de suas imperfeições, mas com elas. E aprendi. Nossa Senhora, como aprendi? Aprendi mais sobre Deus, sobre fé, sobre o que significa ser humano naquelas conversas do que em todos os meus anos de seminário e estudo teológico. Aprendi que teologia sem humanidade é apenas filosofia vazia. Que doutrina sem compaixão é apenas crueldade sofisticada. Começamos a reconstruir a igreja aos poucos. Não tínhamos dinheiro, a diocese estava sem recursos, a comunidade era pobre, e ninguém queria investir em uma área que havia sido zona de guerra. Então fazíamos o que podíamos com o que tínhamos. Alguns traziam madeira recuperada de outras construções. Outros traziam pregos enferrujados que limpavam e reutilizavam. Outros apenas traziam suas mãos e sua vontade de trabalhar. Trabalhávamos juntos todos os sábados de manhã. Suados, sujos, cansados, mas havia uma alegria nisso que eu nunca tinha sentido antes. Não era a satisfação de ter concluído um projeto perfeitamente. Era a alegria de fazer algo juntos, de construir algo com nossas próprias mãos, de ver algo bonito nascendo de escombros. Seu Antônio era excelente com marcenaria, então ele liderava a reconstrução dos bancos. Dona Maria costurava novos paramentos litúrgicos com retalhos de tecido que as pessoas doavam. Os jovens pintavam as paredes, transformando as manchas de fuligem em superfícies brancas frescas. E eu carregava entulho, misturava cimento, fazia café para todos. Trabalho manual, simples, humilde. E descobri que havia mais dignidade naquilo do que em todas as minhas missas impecavelmente celebradas do passado. Quando finalmente conseguimos restaurar o altar principal, enfrentamos um problema. A imagem de Nossa Senhora havia sido seriamente danificada durante a destruição. Seu rosto tinha rachaduras profundas, um braço estava quebrado, a pintura descascada em vários lugares. Alguns sugeriram que comprássemos uma nova, que aquela estava feia demais. Mas eu olhei para aquela imagem quebrada e vi beleza. Vi verdade. Não, eu disse firmemente. Ela fica exatamente como está. Porque somos todos assim agora. Quebrados, rachados, imperfeitos. E ainda amados. Ainda sagrados. Colocamos a imagem de volta no altar, com todas as suas imperfeições visíveis. E ela se tornou o símbolo perfeito do que tínhamos nos tornado. Uma comunidade marcada por violência e sofrimento, mas ainda de pé. Ainda acreditando. Ainda tentando. Olhei para aquela imagem todo dia durante meses. Memorizei cada rachadura, cada descascado. E me lembrava constantemente da figura de branco sob a guilhotina. A mulher que segurou a lâmina com mãos delicadas mas fortes. E entendia cada vez mais profundamente. A proteção dela não era mágica no sentido de tornar tudo perfeito. Era misericórdia. Era a chance de recomeçar quando eu não merecia. Alguns meses após começarmos a reconstrução, numa noite chuvosa de quinta-feira, Rodrigo apareceu na igreja. Eu estava sozinho, varrendo o chão, quando vi sua sombra preenchendo a porta. Meu primeiro instinto visceral foi medo. Meu corpo inteiro se contraiu, meu coração acelerou, minhas mãos começaram a tremer. Vi novamente a guilhotina, vi seu rosto gritando que faria de mim um exemplo. Mas respirei fundo. Uma vez. 2 vezes. 3 vezes. E lembrei, eu não era mais aquele homem. E talvez ele também não fosse mais aquele homem. Rodrigo, eu disse, tentando manter minha voz firme. Entre, por favor. Ele entrou devagar, quase com timidez. Olhava ao redor, vendo o que havíamos reconstruído. As paredes brancas recém-pintadas. Os bancos simples mas sólidos. A imagem rachada de Nossa Senhora. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, apenas olhando. Eu deixei o silêncio existir, não tentei preenchê-lo com palavras nervosas. Finalmente, ele falou, com uma voz que mal parecia a mesma que havia gritado minha sentença de morte meses antes. Padre, eu não consigo esquecer o que aconteceu. Eu vejo aquilo toda noite. A lâmina parada. A luz. Seu rosto. Ele se virou para mim e vi que estava chorando. Lágrimas silenciosas escorrendo por um rosto marcado por sofrimento.
Eu tentei racionalizar. Disse a mim mesmo que foi um defeito mecânico, que alguém havia sabotado, que tinha uma explicação lógica. Mas nada faz sentido, padre. Nada. Caminhei até ele e fiz algo que o antigo padre Miguel nunca teria feito. O abracei. Forte. Como um irmão. Rodrigo enrijeceu por um momento, surpreso, mas então desabou. Caiu de joelhos ali mesmo, no chão da igreja, e soluçou como uma criança. Eu me ajoelhei com ele e o segurei enquanto ele chorava há anos de raiva, violência e trauma. Quando ele finalmente conseguiu falar de novo, fez uma pergunta com uma voz quase infantil. O que foi aquilo, padre? O que aconteceu naquele dia? Eu olhei para ele, para aquele homem que havia ordenado minha execução e agora estava ajoelhado e quebrado à minha frente. E disse a verdade mais simples e profunda que conhecia: foi misericórdia, Rodrigo. Para mim. E eu acredito que também para você. Como assim? Ele perguntou, confuso. Eu ajudei-o a se levantar e o guiei até um banco. Sentamos lado a lado, dois homens quebrados tentando entender o mistério. Aquela guilhotina deveria ter me matado. Comecei lentamente. Eu merecia morrer ali, não pelo que eles me acusavam, mas por todas as formas que eu havia matado a esperança nas pessoas com minhas palavras duras e meu coração frio. Mas algo me segurou. Alguém me segurou. E não foi porque eu era bom, Rodrigo. Foi pura graça. Respirei fundo antes de continuar. E você? Você teria vivido com aquilo. Com ter matado um padre, independentemente de quão arrogante ele fosse. Aquilo teria te perseguido, te destruído de dentro para fora. Mas você foi poupado disso. Nós dois fomos. Rodrigo ficou em silêncio por um longo tempo, processando. Eu não sei se acredito em Deus, padre, ele disse finalmente. Depois de tudo que vi, tudo que fiz, não sei se posso. Tudo bem, respondi, e o surpreendi. Você não precisa ter tudo resolvido. Apenas fique com as perguntas. Elas são mais honestas que respostas falsas. Rodrigo voltou na semana seguinte. E na semana seguinte a essa. E gradualmente, começou a trazer outros. Carlos, que havia testado a guilhotina na manhã daquele dia e não conseguia dormir desde então. José, que estava na multidão e viu a luz inexplicável ao redor da lâmina. Outros homens que haviam participado da revolução e agora carregavam o peso de coisas que haviam feito. Eles não vinham para missas formais necessariamente. Vinham para conversar. Sentavam em círculo nos bancos restaurados, tomavam café que eu preparava, e falavam sobre medos, sobre arrependimentos, sobre como não conseguiam olhar para seus filhos sem pensar nas famílias que haviam destruído, sobre pesadelos, sobre depressão, sobre querer morrer mas ter medo de morrer. Eu não pregava para eles. Não oferecia absolvições fáceis. Apenas ouvia. E às vezes compartilhava minha própria luta. Sobre como eu ainda acordava tremendo de noite. Sobre como ainda tinha que convencer-me toda manhã de que merecia viver. Sobre como fé verdadeira não era ausência de dúvida, mas a coragem de viver com ela. E algo bonito começou a acontecer. Aqueles homens, que tinham sido definidos pela violência que cometeram, começaram a se redefinir pelo amor que poderiam dar. Carlos começou a ajudar seu Antônio a procurar emprego. José ofereceu aulas de reforço gratuitas para crianças da comunidade. Rodrigo organizou mutirões para consertar casas de pessoas idosas. Eles não faziam isso por penitência. Faziam porque finalmente entenderam o que eu estava aprendendo, que amor não é um sentimento, é uma decisão. Decidir aparecer, decidir ajudar, decidir ficar quando é difícil. E cada vez que faziam isso, se tornavam um pouco menos definidos por seus piores momentos e um pouco mais definidos por suas escolhas presentes. Os anos que se seguiram não foram fáceis. Houve momentos em que a velha arrogância tentou voltar. Momentos em que eu quis ter todas as respostas novamente, em que o conforto da certeza me chamava de volta como uma droga antiga. Era tentador voltar a ser aquele padre que tinha fórmulas prontas, que nunca vacilava, que mantinha a compostura mesmo quando as pessoas choravam à minha frente pedindo por algo que eu não podia dar. Mas sempre que isso acontecia, eu voltava mentalmente àquele momento sob a guilhotina, com a cabeça no encaixe de madeira, completamente vulnerável, sem nada além do meu medo cru e honesto. E lembrava que foi apenas quando desisti do controle que encontrei graça. Meu relacionamento com Beatriz se aprofundou de maneiras que eu nunca imaginei possíveis.
Ela não era apenas minha irmã, mas minha conselheira, minha âncora quando o mar da dúvida me sacudia. Toda sexta-feira à noite, jantávamos juntos na casa dela. Ela cozinhava, e eu a ajudava a cortar os legumes, uma tarefa simples que nunca tinha feito antes. Conversávamos sobre tudo, sobre as pessoas da paróquia, sobre minhas lutas internas, sobre o medo que às vezes me tomava de estar fazendo tudo errado. Quando eu me perdia em pensamentos teológicos complexos, querendo elaborar homilias sofisticadas que demonstrassem meu conhecimento, Beatriz me trazia de volta a simplicidade com uma pergunta direta: Miguel, você acha que Dona Maria vai entender o que você está dizendo? Ela trabalha 12 horas por dia limpando casas. Ela não precisa de filosofia. Ela precisa saber que não está sozinha. E ela estava certa. Sempre esteve. Comecei a fazer algo que nunca tinha feito antes: visitar as pessoas em suas casas. Não para inspecionar se estavam vivendo corretamente, cumprindo os mandamentos, frequentando a missa, mas apenas para estar presente. Para sentar à mesa com elas, beber o café que me ofereciam, comer o bolo simples que preparavam com tanto carinho. Aprendi sobre as lutas diárias que eu nunca havia notado quando estava encastelado no meu pedestal de certezas. Dona Maria me recebeu em sua casa numa tarde quente de janeiro. A casa era pequena, limpa, organizada com o pouco que tinha. Ela me levou para conhecer sua mãe, Dona Antônia, uma senhora de 86 anos que não reconhecia mais ninguém. Dona Maria cuidava dela sozinha. Trocava suas fraldas, dava banho, alimentava colher por colher. Dormia apenas 4 horas por noite porque a mãe acordava gritando, confusa, assustada. Padre, eu estou tão cansada, Dona Maria me disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto segurava a mão da mãe. Eu amo ela, mas eu estou tão cansada. E me sinto culpada por estar cansada. Será que Deus me julga por isso? Eu segurei as mãos dela e disse a única verdade que conhecia agora: Deus vê seu amor. Vê suas noites sem dormir. Vê cada vez que você escolhe ficar quando poderia ir embora. Isso não é fraqueza. Isso é santidade. Seu Antônio me mostrou as contas atrasadas espalhadas sobre a mesa de sua cozinha. Luz, água, aluguel. Tudo vermelho. Ele havia perdido o emprego de segurança 3 meses antes e não conseguia encontrar outro. Aos 58 anos, ninguém queria contratá-lo. Eu não sei mais o que fazer, padre, ele disse, a voz quebrando. Minha esposa está doente. Meus filhos estão passando fome. E eu me sinto um fracasso. Eu não tinha uma solução mágica para oferecer. Não tinha versículos que pagassem as contas dele. Mas peguei meu telefone e liguei para Rodrigo. Contei a situação. Rodrigo não hesitou. Traga ele na oficina segunda-feira. A gente precisa de alguém na recepção. Quando contei isso a seu Antônio, ele chorou. E eu chorei com ele. Porque pela primeira vez na vida, eu estava sendo igreja de verdade. Não apenas falando sobre amor, mas vivendo de forma prática e concreta. Essas visitas mudaram completamente minha forma de celebrar a missa. As homilias não eram mais abstrações teológicas sofisticadas que demonstravam quanto eu havia estudado. Eram reflexões sobre o que eu via nas vidas reais das pessoas. Sobre cansaço, sobre medo, sobre a luta diária para continuar acreditando em algo bom quando tudo parece desmoronar ao redor. Sobre encontrar Deus não nas respostas prontas, mas nas perguntas honestas. Um domingo, preguei sobre Dona Maria. Contei como ela cuidava da mãe com tanto amor, mesmo exausta. Disse que se alguém quisesse ver o rosto de Cristo, era só olhar para ela. Vi Dona Maria chorar no banco da frente. Depois da missa, várias mulheres da comunidade se ofereceram para ajudá-la. Criamos um sistema de revezamento onde cada uma ficava uma noite por semana com Dona Antônia, para que Dona Maria pudesse dormir. As pessoas começaram a me dizer que finalmente sentiam que a igreja entendia suas vidas. Que não estavam sendo julgadas por suas imperfeições, mas acolhidas nelas. Um homem me procurou no confessionário e disse que estava tendo um caso extraconjugal. Estava destruído pela culpa, mas não conseguia parar. Antigamente, eu teria citado versículos sobre adultério, imposto penitências severas. Mas agora perguntei, o que está faltando em você que te faz buscar isso? Ele desmoronou. Contou sobre como se sentia invisível em casa, como sua esposa estava tão consumida pelo trabalho e pelos filhos que eles não se tocavam há meses, não conversavam de verdade há anos. A outra mulher o fazia sentir visto. Eu disse,
Você não é monstro por querer ser visto, mas está procurando no lugar errado. Você precisa ter essa conversa com sua esposa. Precisa dizer que está se afogando. Sugere que eles viessem juntos conversar comigo. Eles vieram. E foi difícil, doloroso, cheio de lágrimas. Mas eles começaram a se falar de verdade pela primeira vez em anos. Não posso dizer que tudo ficou perfeito. Mas eles estavam tentando. E tentativa honesta vale mais que perfeição fingida. Rodrigo se tornou um dos membros mais ativos da comunidade. A transformação dele foi uma das coisas mais bonitas que já vi. Ele organizou um grupo de ajuda mútua para homens que, como ele, carregavam o peso da violência que haviam cometido durante a Revolução. Eles se reuniam toda quarta-feira à noite na igreja. Sentavam em círculo, tomavam café e falavam. Não eram reuniões de oração necessariamente. Eram espaços de honestidade brutal. Homens admitindo que não conseguiam dormir por causa das coisas que haviam feito. Que tinham pesadelos com os rostos das pessoas que haviam machucado. Que suas esposas tinham medo deles quando ficavam bravos. Alguns conseguiam avançar, fazer reparações, pedir perdão. Outros lutavam, caíam, levantavam, caíam de novo. Mas todos estavam tentando. Um dia, Rodrigo me procurou com uma proposta que me surpreendeu. Ele queria que a comunidade restaurasse a casa de seu João, que estava literalmente caindo aos pedaços. O teto tinha goteiras, as paredes rachaduras profundas, a fiação elétrica era um perigo. Perguntei por que isso era tão importante para ele. Rodrigo baixou os olhos, envergonhado. Contou que tinha sido ele quem havia ameaçado seu João anos atrás, quando o velho ainda bebia pesado. Durante as tensões pré-revolução, Rodrigo e outros homens foram à casa dele exigindo apoio. Seu João, bêbado e assustado, disse que não queria se envolver. Rodrigo o agarrou pelo pescoço e disse que queimaria sua casa se ele não os apoiasse. O terror nos olhos de seu João nunca saiu da memória de Rodrigo. Eu quero fazer diferente agora, padre, Rodrigo disse, com a voz embargada. Passei anos destruindo coisas, ameaçando pessoas. Quero construir. Quero consertar pelo menos uma coisa que quebrei. Abracei Rodrigo e disse que faríamos isso juntos. Passamos 3 sábados consertando aquela casa. Rodrigo, Carlos, José, e muitos outros que antes eram inimigos mortais, agora trabalhando lado a lado. Suados, sujos de massa corrida e tinta, mas com algo nos olhos que não estava lá antes, propósito. Seu João ficava sentado na varanda, observando com lágrimas constantes nos olhos, sem dizer muito, apenas balançando a cabeça em admiração. Lembro de um momento específico no segundo sábado. Rodrigo estava no telhado, consertando as telhas, quando seu João o chamou. Rodrigo desceu, nervoso, sem saber o que esperar. Seu João se levantou, trêmulo, apoiado em sua bengala. Estendeu a mão para Rodrigo. Eu perdoo você, meu filho, disse, com a voz fraca mas firme. Rodrigo desmoronou. Caiu de joelhos ali mesmo, na varanda, e chorou como uma criança nos braços do velho que havia ameaçado. Quando terminamos a reforma, fizemos uma pequena celebração. A comunidade inteira apareceu. Levaram comida, bebidas, música. Seu João nos abraçou um por um, demoradamente. Disse que nunca pensou que veria aquele dia. Que tinha perdido a fé na humanidade durante os anos de violência, achando que as pessoas só sabiam destruir. Mas vocês estão me mostrando que eu estava errado, ele disse. Vocês estão me devolvendo algo que eu achei que tinha perdido para sempre: esperança. A imagem de Nossa Senhora na igreja ganhou um significado especial para mim que ia além da devoção tradicional. Toda manhã, quando acordava às 5 e ia celebrar a missa das 6, eu parava diante daquela imagem por alguns minutos antes de começar. Olhava para o rosto dela, ainda com as rachaduras da destruição que a igreja havia sofrido, e me lembrava. Lembrava da figura de branco sob a guilhotina, segurando a lâmina com uma mão delicada mas firme. Lembrava dos olhos cheios de compaixão que me olharam naquele momento de terror absoluto. Lembrava do sorriso triste, como se ela entendesse perfeitamente toda a dor que eu carregava, todo o orgulho que precisava morrer para que algo novo nascesse em mim. E eu agradecia em silêncio. Não agradecia apenas por ter sido poupado fisicamente, embora isso fosse extraordinário. Agradecia por ter sido quebrado de uma forma que me permitiu renascer. Por ter sido esvaziado de todas as minhas certezas arrogantes para que pudesse ser preenchido com algo real.
amor verdadeiro, compaixão genuína, humildade que não é fingida mas fruto de ter olhado para o abismo e reconhecido que não tem o controle sobre nada. Júlia voltou a frequentar a igreja, mas de uma forma completamente diferente. Ela não vinha mais por obrigação ou medo de julgamento. Vinha porque encontrou algo ali que a nutria. Um dia, ela me procurou após a missa com uma proposta. Queria ajudar outras jovens que passavam pelo que ela havia passado, grávidas, sozinhas, assustadas, julgadas. Padre, quando eu estava grávida e desesperada, você me disse que eu deveria aceitar as consequências dos meus atos. Lembra? Ela perguntou, olhando direto nos meus olhos. Eu baixei a cabeça, envergonhado. Lembro, Júlia. E me desculpe. Eu estava errado. Tão completamente errado. Ela segurou minha mão. Eu sei que você está diferente agora. E é por isso que quero fazer isso aqui. Para que nenhuma outra garota se sinta como eu me senti naquele dia. Criamos um grupo de apoio para mães solteiras que se reunia toda terça-feira à noite. Beatriz ajudava com orientações sobre saúde, ensinava sobre cuidados com bebês, tirava dúvidas médicas. Júlia compartilhava sua experiência, falava sobre os medos, os julgamentos que enfrentou, mas também sobre o amor inesperado que descobriu pelo filho. Outras mulheres da comunidade traziam roupas de bebê, fraldas, alimentos. Mas o mais importante era o espaço seguro. Ali, aquelas jovens podiam chorar sem serem chamadas de fracas. Podiam admitir que estavam com medo sem serem julgadas. Podiam dizer que não sabiam se conseguiriam fazer isso sem serem rotuladas de más mães. E sempre, sempre, encontravam abraços, palavras de encorajamento, ajuda prática. Tornou-se um dos ministérios mais bonitos que a paróquia já teve. Um dia, recebemos a visita inesperada do bispo. Dom Fernando era conhecido por ser conservador, tradicional, defensor da liturgia impecável e da doutrina rígida. Quando recebi a mensagem de que ele viria visitar nossa paróquia, entrei em pânico. Temia que ele reprovasse nossa abordagem menos formal, que achasse que estávamos negligenciando a doutrina em favor da experiência emocional, que me repreendesse por permitir tanta informalidade, tanta vulnerabilidade exposta. Preparei tudo com cuidado. A igreja estava limpa, os paramentos em ordem, a liturgia planejada seguindo todas as normas. Mas não podia esconder o que a comunidade havia se tornado. E, honestamente, não queria mais. Ou ele aceitaria isso, ou teria que me remover. Eu tinha paz com ambas as possibilidades. Dom Fernando chegou num sábado de manhã. Alto, sério, com seus trajes episcopais impecáveis. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma suavidade que eu não esperava. Mostrei a ele a igreja restaurada, contei a história da guilhotina, da destruição, da reconstrução. Ele ouvia em silêncio, apenas acenando com a cabeça. Quando entramos na igreja, Rodrigo e seus amigos estavam lá, organizando cadeiras para uma reunião que teriam à noite. Rodrigo me viu com o bispo e veio se apresentar. Dom Fernando, este homem salvou minha vida, disse, apontando para mim. Eu tentei matá-lo, e ele me ensinou o que é perdão de verdade. Vi o bispo piscar, surpreso. Ele pediu para conversar com Rodrigo. Sentaram num banco, e Rodrigo contou tudo. A revolução, a raiva, a guilhotina, o que aconteceu depois. Como a comunidade o acolheu mesmo sabendo o que ele havia feito. Como isso o mudou. Dom Fernando ouviu com atenção profunda. À noite, Dom Fernando participou da nossa missa dominical antecipada. Viu a igreja cheia de gente de todo tipo. Ex-revolucionários ao lado de pessoas que haviam apoiado o governo. Mães solteiras com seus bebês nos colos. Homens lutando contra vícios. Todos juntos, cantando, rezando, alguns chorando abertamente durante a comunhão. Viu lágrimas reais nos rostos, abraços verdadeiros no sinal da paz. Depois da missa, Dom Fernando me chamou para conversar em particular na sacristia. Meu coração acelerou. Aqui vem a repressão, pensei. Ele vai dizer que isso não é apropriado, que preciso voltar a ser mais formal, mais distante, mais morto. Mas não foi isso que aconteceu. Dom Fernando segurou meu ombro com as duas mãos, me olhou nos olhos, e disse algo que nunca vou esquecer, com a voz embargada. Padre Miguel, você finalmente entendeu. A igreja não é um museu de santos perfeitos e imaculados. É um hospital de pecadores feridos que precisam de cura. Continue exatamente assim. Continue sendo este canal de misericórdia.
Ele contou que tinha vindo preparado para me repreender, baseado em relatórios que havia recebido sobre irregularidades na paróquia, mas que ao ver a comunidade viva, transformada, amando de verdade, percebeu que era isso que a igreja precisava. Você está fazendo o que Jesus fez, ele disse. Comendo com pecadores, tocando os intocáveis, amando os não amáveis. Não mude isso por nada. Aquelas palavras foram como uma bênção que eu não sabia que precisava. Eu não estava errado em focar nas pessoas feridas, nas marginalizadas, nas que não se encaixavam no molde perfeito. Eu estava, finalmente, fazendo o que deveria ter feito desde o início. Desde o primeiro dia que coloquei a batina. 10 anos se passaram desde aquele dia na guilhotina. Às vezes parece que foi ontem. Às vezes parece que foi em outra vida, com outra pessoa. A árvore que plantamos na praça está grande agora. Seus galhos grossos oferecem sombra generosa. As crianças brincam ao redor dela depois da escola, penduram balanços improvisados, fazem piqueniques em sua sombra. Os idosos se sentam nos bancos que colocamos ao redor, jogam dominó, conversam sobre a vida. Ninguém fala mais sobre o que aconteceu ali naquela tarde de terror. A história foi sendo esquecida pelas novas gerações, e acho que está tudo bem. Não precisamos viver recontando o trauma. Mas o símbolo permanece, vida abundante onde antes havia ameaça de morte. Frutos crescendo em terra que foi manchada por sangue. Isso me ensina todos os dias que nenhum lugar está perdido para sempre. Que sempre há possibilidade de recomeço. A igreja está sempre cheia aos domingos, e muitas vezes durante a semana também. Não porque eu me tornei um pregador eloquente com sermões que deixam as pessoas impressionadas com minha sabedoria, mas porque as pessoas encontram algo ali que não encontram em muitos outros lugares: aceitação sem julgamento. Um espaço onde podem ser honestas sobre suas lutas sem medo de serem expulsas. Temos pessoas de todos os tipos agora. Ex-revolucionários sentados ao lado de ex-apoiadores do governo que eles tentaram derrubar. Pessoas divorciadas que em outras igrejas seriam tratadas como cidadãos de segunda classe. Mães solteiras que em outros lugares ouviriam sermões sobre moralidade. Homens lutando contra vícios de álcool, drogas, pornografia, que em comunidades mais santas seriam olhados com desprezo. Todos juntos, todos buscando a mesma coisa, um lugar onde possam ser imperfeitos e ainda assim amados. Beatriz se casou há 5 anos com Fernando, um enfermeiro que conheceu no hospital onde trabalha. A história deles é bonita. Ele estava passando por um divórcio doloroso, se sentindo fracassado, questionando se valia a pena tentar amar de novo. Beatriz, com sua sabedoria característica, não tentou consertá-lo. Apenas esteve presente. Ouviu. E aos poucos, eles se apaixonaram. Eles têm 2 filhos agora, Sofia, de 4 anos, e Miguel, de 2. Sim, deram meu nome ao menino. Quando Beatriz me contou que estava grávida dele e perguntou se eu permitiria que levasse meu nome, eu chorei. Eu não mereço essa honra, disse. Ela sorriu. Ninguém merece honra, Miguel. A gente recebe como presente. Eu os batizei, e foram 2 dos momentos mais significativos do meu sacerdócio. Quando segurei Sofia em meus braços, tão pequena, tão frágil, tão dependente, senti uma ternura que nunca senti nos meus primeiros 15 anos como padre. Antes, o batismo era apenas um sacramento a ser administrado corretamente, seguindo o ritual, pronunciando as palavras certas. Agora é um momento sagrado de reconhecimento de que estamos entregando essas pequenas vidas a um mistério maior, a uma proteção que não podemos explicar mas podemos confiar. Rodrigo também se casou. Sua esposa, Ana, tem uma história que ainda me deixa sem palavras quando penso nela. Ela foi uma das pessoas que gritaram por minha morte naquele dia na praça. Estava na multidão, com raiva no coração, gritando que eu merecia morrer por ter traído o povo. Anos depois, ela veio à igreja pela primeira vez, curiosa sobre o que havia mudado. Ela e Rodrigo se conheceram no grupo de apoio. Ana carregava sua própria culpa e vergonha por coisas que havia feito durante e após a Revolução. Eles se conectaram naquele espaço de honestidade brutal, e o amor cresceu entre feridas compartilhadas. Quando ela me contou, muito tempo depois, que havia gritado por minha morte, seus olhos estavam cheios de vergonha. Eu segurei sua mão firmemente e disse: Ana, todos nós estávamos agindo por medo e raiva naquele tempo. Todos nós fizemos coisas que não podemos desfazer. Mas podemos escolher quem seremos daqui para frente. Ela chorou e me agradeceu por não guardar rancor.
Eu disse a verdade mais profunda que conhecia: não havia rancor para guardar. O homem que ela havia gritado para matar não existia mais. Ele morreu naquela guilhotina, e alguém completamente novo nasceu. As visitas aos lares continuam sendo minha parte favorita do ministério pastoral. Cada casa é um universo de histórias, lutas, pequenas vitórias. Conheci um casal recentemente, Paulo e Clara, recém-chegados à cidade, que estava passando por dificuldades severas. Paulo havia perdido o emprego, e eles estavam há 2 semanas de serem despejados do apartamento que alugavam. Tinham uma filha de 6 anos, e o desespero nos olhos deles era palpável. Fui visitá-los numa tarde de quinta-feira. O apartamento era pequeno mas limpo, organizado apesar da escassez. Paulo não queria falar. Ficava sentado com a cabeça entre as mãos, o peso da vergonha curvando seus ombros. Clara tentava ser forte, oferecendo café, sorrindo de forma que não alcançava seus olhos. Mas eu via as rachaduras. Não ofereci versículos bíblicos ou explicações teológicas sobre como Deus tem um plano. Aquilo seria cruel naquele momento. Apenas sentei com eles. Bebi o café que Clara preparou. E contei minha história. Toda ela. A arrogância, a prisão, a guilhotina, o terror absoluto, a lâmina parada no ar. Contei sobre como eu aprendi da forma mais dura possível que às vezes precisamos chegar ao fundo absoluto do poço para descobrir que existe um chão firme ali embaixo. Paulo levantou a cabeça lentamente e me olhou. Seus olhos estavam vermelhos. Mas padre, e se não houver chão? Ele perguntou, com a voz quebrada. E se eu simplesmente continuar caindo para sempre? E se isso nunca melhorar? Eu entendi a pergunta perfeitamente. Eu mesmo já havia feito essa pergunta no escuro daquela cela úmida, achando que seria executado na manhã seguinte. Então você cai nos braços de algo maior que você, respondi, escolhendo cada palavra com cuidado. E eu sei que parece impossível de acreditar agora, com as contas atrasadas e a ameaça de despejo. Mas existe algo, ou alguém, esperando para te segurar. Eu sei porque eu caí. E fui segurado quando menos esperava. Não sei se minhas palavras trouxeram conforto imediato. Dor assim não some com palavras bonitas. Mas 3 dias depois, Paulo apareceu na igreja. Ele disse que queria tentar acreditar. Que não tinha mais nada a perder, então por que não tentar confiar? Apresentei-o a Rodrigo e ao grupo de homens. Aqueles homens, cada um carregando seus próprios pesos impossíveis, se tornaram uma rede de apoio para Paulo. Eles o ajudaram a procurar emprego, revisaram seu currículo, usaram seus contatos. Carlos o ensinou alguns conceitos básicos de mecânica para que pudesse trabalhar na oficina temporariamente. José conversou com Paulo sobre seus medos de ser um fracasso como pai e marido. E simplesmente estiveram presentes, telefonando, visitando, lembrando a ele que não estava sozinho. 2 meses depois, Paulo encontrou trabalho numa empresa de logística. Não era o emprego dos seus sonhos, o salário era modesto, mas era um começo real. Quando ele me contou, durante o café da manhã comunitário que fazemos aos sábados, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Padre, eu estava caindo, ele disse, apertando minha mão. Eu estava caindo e tinha certeza de que iria me espatifar no chão. Mas vocês me seguraram. Esta comunidade me segurou. A liturgia mudou também ao longo desses anos, mas não nos rituais em si. A missa é a mesma missa de sempre, com as mesmas palavras, os mesmos gestos. Mas a forma como vivemos, a intenção por trás de cada gesto, isso mudou completamente. Durante a comunhão, vejo pessoas chorando, não de tristeza mas de alívio. Alívio de serem aceitas, de serem amadas apesar de tudo. Vejo Rodrigo recebendo pão com mãos que ainda tremem às vezes, lembrando que mesmo ele, que segurou uma arma contra pessoas inocentes, que ordenou minha execução, é digno de receber misericórdia. Vejo Júlia trazendo seu filho, agora com 10 anos, um menino lindo e inteligente, ensinando através de seu exemplo o que eu nunca consegui ensinar nas minhas homilias pomposas, que Deus está presente nos pequenos gestos de amor, não nas grandes declarações teológicas. Hoje, quando olho para trás com a perspectiva de uma década, percebo que aquele momento sob a guilhotina foi o maior presente que já recebi. Eu sei que isso parece estranho, talvez até ofensivo dizer. Quem agradece por quase morrer decapitado? Mas é a verdade mais profunda que conheço. Eu precisava ser quebrado daquela forma. Precisava ter todas as minhas certezas arrancadas violentamente.
Precisava enfrentar a morte de forma tão visceral para finalmente aprender a viver de verdade. A lâmina que parou no ar não foi apenas um milagre físico, embora tenha sido extraordinário. Foi um milagre interior muito mais profundo. Deus não me salvou porque eu era bom ou justo ou santo. Pelo contrário, Ele me salvou exatamente quando eu finalmente reconheci que não era nenhuma dessas coisas. E foi nesse reconhecimento brutal, nessa entrega completa de todo fingimento, que encontrei a verdadeira fé. Não a fé dos livros teológicos ou das doutrinas perfeitamente articuladas. Não a fé que impressiona outras pessoas com sua sofisticação intelectual. Mas a fé que nasce quando você não tem absolutamente mais nada a que se agarrar. Quando todas as suas certezas se foram, todos os seus sistemas desmoronaram, e você está no diante do mistério, vulnerável, assustado, mas honesto pela primeira vez na vida. Beatriz me disse recentemente, durante um de nossos jantares de sexta-feira, que ela sempre soube que esse dia chegaria. Que desde que éramos crianças, ela rezava para que eu encontrasse meu coração por baixo de todas aquelas camadas de conhecimento e orgulho. Você sempre foi tão inteligente, Miguel, ela disse, segurando minha mão sobre a mesa. Mas inteligência sem coração é apenas crueldade sofisticada. Quando perguntei por que ela nunca desistiu de mim, mesmo quando eu era insuportavelmente arrogante, quando a fazia sentir-se inferior por ser apenas enfermeira enquanto eu era o padre importante, ela sorriu com aquela ternura que só ela tem. Porque eu sabia quem você realmente era por baixo de toda aquela armadura pesada que você usava. Eu via aquele menino assustado que decorava versículos para se sentir seguro. Só estava esperando você descobrir que segurança verdadeira não vem de saber todas as respostas, mas de confiar quando você não sabe nenhuma. A comunidade agora é minha família verdadeira de maneiras que vão além do sangue. Rodrigo, o homem que tentou me matar, é um dos meus amigos mais próximos. Tomamos café juntos todas as quintas-feiras de manhã antes que o dia comece. Ele me conta sobre seus filhos, seus medos como pai, suas esperanças para o futuro deles. Compartilha suas lutas contínuas com raiva, com a tentação de voltar à violência quando se sente ameaçado. Carlos abriu aquela pequena oficina mecânica que mencionei, e agora emprega 6 jovens que estavam tendo dificuldades extremas para encontrar trabalho. Alguns têm passagens pela polícia, outros simplesmente não tiveram oportunidades. Carlos os treina, paga salário justo, e mais importante, acredita neles quando ninguém mais acredita. Alguém acreditou em mim quando eu não merecia, ele sempre diz. Só estou passando isso adiante. José dá aulas de reforço gratuitas para crianças da comunidade toda terça e quinta tarde. Matemática, português, ciências. Ele transformou uma sala nos fundos da igreja num espaço de aprendizado cheio de cores e esperança. As crianças o adoram porque ele é paciente, porque ele acredita que elas podem aprender mesmo quando elas mesmas não acreditam. Todos eles, de alguma forma profunda, foram tocados por aquele dia. Não apenas pelo milagre da lâmina parada, embora isso tenha sido impactante, mas pela possibilidade que aquele dia representa, que pessoas podem mudar, que histórias podem ter novos capítulos, que o fim não precisa ser o fim. Às vezes, quando a igreja está vazia e silenciosa, geralmente nas tardes de quarta-feira quando não há nenhuma atividade programada, eu fico ali sozinho. Apenas eu diante do altar, diante da imagem rachada de Nossa Senhora. Coloco minha mão no pescoço, naquele ponto exato onde a lâmina teria cortado, e sinto a pele ainda intacta ali. Tento imaginar, realmente imaginar, como seria se a lâmina tivesse descido completamente. A dor rápida. A escuridão. O fim. Tento sentir a finitude absoluta daquilo, o fato de que eu não estaria aqui, que todas essas histórias de redenção nunca teriam acontecido. E então olho para cima, para aquela imagem de Nossa Senhora com seu rosto compassivo, e sussurro, obrigado. Não apenas por ter impedido a lâmina fisicamente, embora isso seja extraordinário e inexplicável, mas por ter segurado meu coração todos esses anos. Por ter esperado pacientemente, com a paciência de uma mãe que conhece seu filho melhor do que ele se conhece, esperado que eu finalmente parasse de fingir e entregasse a ela meu coração verdadeiro, ferido e imperfeito. As pessoas me perguntam frequentemente se tenho certeza absoluta do que vi naquele dia. Se realmente era Nossa Senhora ou apenas uma alucinação provocada pelo medo extremo, pela adrenalina, pelo terror de morte iminente. Eu sempre respondo da mesma forma, e é a resposta mais honesta que tenho, não importa se outras pessoas acreditam ou não.
O que importa profundamente é que aquela experiência me mudou de forma irreversível, que me fez entender de uma forma visceral, não intelectual, que existe algo muito além do que posso ver com meus olhos, tocar com minhas mãos ou explicar com minha teologia. E que esse algo, esse alguém, é amor. Não amor romântico ou sentimental, mas amor que sustenta quando você está caindo. Amor que perdoa quando você é imperdoável. Amor que transforma quando você está quebrado demais para se consertar sozinho. Qual foi o momento em que você sentiu que tudo estava perdido, mas alguma coisa, ou alguém, te segurou quando você menos esperava?